Olá, queridos amigos, queridas amigas. Espero que nesse início de ano todos estejam bem, que a paz de Cristo possa inundar seus corações, que o Espírito de Deus possa realmente dar-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 6 de janeiro de 2026, dentro desse novo trimestre que é janeiro, fevereiro e março de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Discernimento Espiritual Aplicado. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 até 18. O que nós podemos observar nesta passagem é que o apóstolo Paulo tinha bastante discernimento espiritual e que é um dom, uma capacidade que Deus dá a pessoas consagradas, pessoas comprometidas com Ele, pessoas dedicadas ao Senhor. E Paulo sabia distinguir a verdade da falsa doutrina, o certo do errado, para tomar decisões sábias, assim, de forma autêntica, onde ele tinha um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, onde ele tinha uma vida de oração e de intimidade com Deus. E o que nós podemos ver ali em Filipenses 1, de 12 a 8, Filipenses capítulo 1, versículos 12 até 8, Paulo tinha uma visão muito grande, ele enxergava algo fantástico, mesmo ele estando assim numa prisão em Roma. E ele via as coisas assim de uma forma diferente dos demais cristãos ali de Filipos. Ele via assim como ali naquele estado que ele se encontrava, uma oportunidade dele proclamar o Evangelho. E tanto é que até o carcereiro foi alcançado devido ao poder das suas mensagens, a perseverança que Paulo tinha de transmitir a verdade para as pessoas. E ele foi, esse carcereiro, ele foi alcançado de uma forma assim espetacular, que aceitou o Evangelho. As mensagens de Paulo foram induzidas pelo Espírito Santo de uma forma assim tão brilhante que o carcereiro não teve outra alternativa em aceitar Jesus, algo que para nós às vezes é impossível, né? E diante disso, Paulo nos passa uma exortação a todos nós, nos dias de hoje, que nos ensina a nós enxergarmos propósitos no meio, às vezes, das dificuldades que temos, das aflições, do sofrimento que nós passamos nos dias de hoje. E os filipenses, eles amavam ao apóstolo Paulo, que ao verem seu sofrimento ali naquela prisão por causa da sua fé, eles passaram a confiar mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais dedicação. E isto encorajou os filipenses a ir a lugares que antes eles evitavam de falar. E quanto mais eles conheciam o Evangelho, mais que eles proclamavam e não se calavam. E isto, como resultado, mais pessoas aceitavam Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. É claro, que a igreja de Filipos ficou assim preocupada com a prisão, o cárcere do apóstolo Paulo. Porque nessa situação, a proclamação do Evangelho estava assim, um pouco limitada e ameaçada, porque o apóstolo não podia visitar as igrejas, sinagogas, pregar e ensinar sobre Jesus, o Messias, o Salvador. Outro problema que Paulo passou ali no cárcere é que não podia
organizar e fundar mais igrejas. Preocupados, os filipenses enviaram um colaborador chamado Epafrodito para verificar como Paulo estava na prisão e buscar encorajá-lo e garantir que suas necessidades físicas também fossem atendidas. A Bíblia menciona sobre o discernimento espiritual, que é um dom assim, que é induzido e dado pelo Espírito Santo, que é mencionado lá em 1 Coríntios 12, versículos 10 até 11, que é a capacidade para entender a influência espiritual que está por trás de alguma coisa, né? A capacidade de distinguir entre o que é certo ou errado, a capacidade de aprovar o que é melhor. E assim Paulo enviou uma mensagem aos filipenses que surpreendeu a todos, onde o apóstolo enxergava sua própria situação ali na prisão como um olhar diferente do que os filipenses não enxergavam. E guiado pelo discernimento espiritual, Paulo não via o encarceramento como um problema, mas como uma oportunidade de alcançar pessoas. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído para o progresso da proclamação do Evangelho, que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Os filipenses enxergavam apenas grades, correntes, muros, e já Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Paulo sabia também que sua prisão ela estava inspirando outros cristãos a se tornarem mais corajosos, mais ativos, proclamando um Cristo sem temer as consequências. O discernimento espiritual é um dom muito útil para a igreja, porque ajuda a mostrar e a seguir o caminho correto. Esse dom desmascara mentiras, doutrinas falsas, protege as pessoas do perigo e ajuda a manter a ordem. E de todas as formas, guiado e orientado pelo Espírito Santo, Paulo procurava anunciar entre as nações a glória do Senhor, que Isaías fala no capítulo 66, versículo 19. E assim, a esperança em sua segunda vinda era objetivamente que era mostrado aqui. Essa mesma paixão e o mesmo foco de discernimento deve reger a vida de todos nós cristãos, especialmente aqueles sobre os quais repousa a responsabilidade de liderar uma igreja, ter um cargo dentro da igreja. Ser líder não é assumir uma posição de destaque, mas simplesmente de serviço. E diante de alguns que proclamavam a Cristo por inveja e porfia, que fala em Filipenses 1,15, tudo isso eles faziam por discórdia. E coisa insincera, que Filipenses fala no capítulo 1, versículo 17. Paulo, mesmo preso, percebeu que a liderança da igreja ela estava um pouco assim dividida. De um lado, aqueles que pregavam o evangelho por amor, que fala em Filipenses 1, capítulo 16, e do outro lado, os que faziam com uma disputa religiosa, porque Paulo, mesmo preso, ele via isto por ter realmente discernimento, sabedoria. É bastante difícil compreender que alguns cristãos tentaram se beneficiar com a prisão do apóstolo Paulo. Eles acreditavam que a ausência do apóstolo daria mais visibilidade às suas pregações. E esse é um exemplo claro, embora lamentável, de simples egoísmo, que é um vício do ser humano, até mesmo dentro de uma igreja que ele próprio fundou. Como Jeremias declarou bem antes de acontecer isso, que ele diz lá: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto.
Quem poderá entendê-lo? Que está lá em Jeremias 17:9. Porém, do outro lado, muitos fiéis foram profundamente tocados e motivados a proclamar o Evangelho justamente pelo sofrimento que mostrou na vida de Paulo. Aí que nós temos, meus amigos, minhas amigas, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem clamado, tem falado para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único meio de salvação, porque é o único meio realmente de ter contato entre os homens e Deus. O único mediador é realmente Jesus. Ele é o único meio de salvação. A salvação só vem através dele. E isto, meus amigos, é um discernimento. É simples assim. E é por isso que Deus tem clamado para que as pessoas busquem esse dom de discernimento, que Deus dará às pessoas de bom grado e de coração. E que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.